Alunos do segundo ano, chegou a hora de nos revermos. Entalpia de ligação química. Eu deixei para vocês uma lista de questões da apostila 1, envolvendo umas 40, 50 questões envolvendo termoquímica. Toda e qualquer questão, enviar para mim o pedido para que eu possa resolver a questão para vocês. Uma delas que eu deixei para que vocês tentassem resolver envolvia entalpia de ligação química. O que vem a ser isso? É você averiguar qual é a entalpia, ou seja, a energia envolvida em uma dada reação química. Lembrando-se que, para que uma reação química ocorra, eu tenho que quebrar ligações químicas que haviam, obviamente, para que novas sejam formadas. Até brinquei com vocês, por exemplo, assim, se eu quiser transformar o meu pincel preto em um outro pincel, eu teria que quebrar todas as ligações químicas que existem neste para que novas sejam formadas. Por exemplo, peguemos uma reação química para servir de molde. A reação que todo mundo acredito conheça, reação de fotossíntese. Na fotossíntese, simplificadamente, a reação que ocorre é a seguinte: gás carbônico, CO2, combina-se com água, para formar glicose, C6H12O6 e oxigênio. Para que a equação fique balanceada, aqui um 6, aqui um 6, aqui também um 6. Com isso a equação ficou equilibrada. Se eu pretendo averiguar qual é a energia envolvida na fotossíntese, eu terei que saber que ligações químicas foram quebradas e que ligações químicas foram formadas durante a reação. No gás carbônico, eu tenho duas ligações duplas entre o átomo de carbono e o de oxigênio. Essas ligações serão quebradas. Mas não esqueça, na hora de fazer o cálculo, que na verdade você quebrou duas ligações C dupla O, tudo isso multiplicado por 6. O que dará 2 vezes 6, 12 ligações C dupla O a serem quebradas. Passemos à água. A água tem a estrutura O, H e H. Repare que para eu quebrar 1 mol de água, teria eu que quebrar 2 mols de ligações entre os átomos de oxigênio e os de hidrogênio. Aqui também são 2 ligações. Reiterando, o dobro de 6 também é 12. Aqui eu vou deixar para daqui a pouquinho comentar que ligações químicas foram formadas na estrutura da glicose. Passemos ao oxigênio. Na molécula de oxigênio, eu tenho uma ligação dupla entre os 2 átomos de oxigênio, que será estabelecida. Tudo isto multiplicado por 6, também serão 12 ligações a serem formadas. Creio eu que a maior dúvida é no caso da glicose, em que, nesse caso, vocês não viram ainda, é assunto lá da 3ª série do médio, que ligações estão sendo ali formadas. Eu vou te dar uma estrutura possível para a glicose. E uma das estruturas possíveis seria a seguinte: são 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 átomos de carbono. Aqui há uma ligação dupla, carbono com oxigênio. Aqui uma ligação simples, carbono com hidrogênio. Todos os outros átomos de carbono, todos os outros átomos de carbono da estrutura da glicose estão ligados, cada um deles, a um átomo de hidrogênio e a um grupo OH. Um hidrogênio e um grupo OH. Aqui também um hidrogênio e um grupo OH.
Um hidrogênio, OH de novo. Um hidrogênio, OH de novo. Aqui também, não, aqui são dois hidrogênios, e o grupo OH. Perfazendo a fórmula da glicose, que é C6, conta comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oxigênio são 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechou? Estas são as ligações que serão formadas para que eu forme glicose, para que a fotossíntese forme glicose. Aí eu me pergunto, qual é a entalpia da reação? Calculada a partir das ligações que foram quebradas e, obviamente, daquelas que foram formadas. Computando tudo, se você computar tudo sem cometer grandes erros, a computação seria a seguinte: variação de energia para esta reação química. Lembra, variação de energia? Podemos chamar de ΔH para uma reação química. Homenagem a Hess, Lady Hess. Seguindo, ficaria assim: eu tenho aqui 12 ligações, sendo uma O a serem quebradas. Você terá que pegar o valor da energia envolvida nessa quebra da ligação entre o carbono e o oxigênio e multiplicar 12 vezes, você vai encontrar quanto de energia foi gasta para quebrar as ligações que haviam entre o carbono e o oxigênio. E vai somando. Aqui também lembra que são 12? Tudo isso mais 12 vezes a energia gasta na quebra da ligação do oxigênio com o hidrogênio. Lembre-se agora o seguinte: essas energias, elas são positivas. Veja bem, a quebra de ligação química absorve energia. Para eu quebrar o pincel, eu dou energia para ele. O pincel vai absorver essa energia que foi dada a ele. Energia absorvida é positiva. Energia liberada é negativa. Pensa comigo, pensa. Eu tenho 1000 joules de energia. Se eu absorver 200, ficarei com 1200. Repare que a energia absorvida por mim, para mim, ela é positiva. Se eu tenho 1000 joules de energia e libero 200, 1000 menos 200, ficarei com 800. A energia que eu liberto, para mim, ela é negativa. A que eu absorvo, para mim, ela é positiva. Tranquilo até aí? Tranquilo? Agora, computemos as energias que foram envolvidas na formação de novas ligações químicas. No caso da glicose e das moléculas de oxigênio. Sigamos. Computando agora as ligações que foram formadas, aí é um pouco mais complicado. Você teria que saber uma estrutura provável para a molécula de glicose. Agora, vamos contando comigo. Quer ver? Conta comigo. Ligações que foram formadas. 1, 2, 3, 4, 5 ligações carbono-carbono. 5 vezes a energia envolvida na formação da ligação carbono-carbono. Tudo isso mais. Carbono com hidrogênio foram formadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vai somar com 7 vezes a energia envolvida na ligação entre o carbono e o hidrogênio. Relembrando, essas ligações que se formam, elas se formam com liberação de energia. E a energia liberada em uma combinação química, ela tem valor negativo. Mas não são só essas que foram formadas. Há outras, observa, que outras ligações foram formadas durante a fotossíntese. Foram formadas 1, 2, 3, 4 ligações
Perdão, contei errado. 1, 2, 3, 4, 5 ligações, carbono com oxigênio. 5 vezes a energia envolvida na ligação simples, carbono com oxigênio. Tudo isso continua somando. Agora, as carbono com oxigênio eu já havia contado. Todos estão aqui, ó. Carbono com oxigênio via ligação simples. Que outras ligações foram formadas? Trabalhoso, custoso, mas nós iremos conseguir, quer ver? Outras ligações foram formadas. O com H. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, 5 ligações entre o oxigênio e o hidrogênio. Também liberando calor, liberando energia. Falta apenas uma ligação entre o carbono e o oxigênio, feita de maneira dupla, e as ligações nas moléculas de oxigênio. Vamos seguir? Sigamos. Vou apagar aqui a estrutura da glicose, senão não vai haver espaço. Apagando a estrutura da glicose, nós teremos agora, uma ligação feita entre o carbono e o oxigênio de forma dupla, que eu terei que computar também a energia que foi liberada nesse processo. Tudo isso mais. Lembra que havia um 6 antes do O2, do lado direito, da equação que representava a fotossíntese? São 6 ligações duplas. 6 ligações duplas que haviam entre o oxigênio e o outro átomo também de oxigênio. Energia liberada também é negativa. Agora você terá que consultar uma tabela, pode ser até na internet você vai achar quanto de energia medida em quilojoule ou em quilocaloria, quilojoule ou cacau ou KJ, quanto de energia cada ligação química envolve, quando elas são rompidas e quando elas são formadas. Faça as devidas multiplicações, some tudo, você vai encontrar a variação de energia no processo de fotossíntese. Agora é sempre bom pensar no seguinte: a fotossíntese ocorre na presença de luz, favorecida na presença de luz. Se o processo envolve absorção de luz, deve ser um processo mais endotérmico do que exotérmico. Então, o valor encontrado por vocês fatalmente terá que ser um valor positivo. Lembra, reação endotérmica apresenta uma variação de entalpia positiva. Reação exotérmica, a variação de energia nesse caso, ela é negativa. Entrem em contato comigo com todas as dúvidas que tenham de termoquímica para que eu possa ajudá-los. Ou termodinâmica. Tamo junto, mais uma vez, fiquem com Deus.